Osmário Dias Ferreira, quando a gente fala de horário de verão, os ouvintes, claro, se manifestam. Ah, não gosto, ah, eu gosto, ah, é bacana, ah, não é bacana. Mas fora essa questão pessoal, há algo muito importante que envolve esse assunto, que é a economia de energia e a situação crítica do ponto de vista energético aqui no Brasil. Então a gente vai entender um pouco mais sobre esse assunto, conversando com o professor do Instituto de Economia da Universidade Federal aí do Rio de Janeiro, Univalde de Castro. Ele é coordenador do grupo de estudos do setor elétrico e, enfim, professor, a gente ouviu aí o ministro das Minas e Energia falando dessa provável volta do horário de verão. Em um primeiro momento, a primeira reação é graças a Deus, ou não, meu Deus do céu, não quero mais isso. Só que é um assunto muito mais denso, né, do que gostar ou não gostar de atrasar ou adiantar um relógio em 1 hora. O que o governo está estudando aí é uma saída para amenizar os impactos da seca no setor elétrico, né? Com a nossa situação, hein, professor? Obrigado por atender aqui a Band News FM. Bom dia. Eu que agradeço a possibilidade aí desse diálogo tão importante, né? Num tema que, como você bem colocou, né, ele envolve diferentes questões. A primeira dela é essa de uma mudança do hábito, impacta a vida das pessoas, né? Porque é uma mudança de hábito. Você vai ter que acordar de noite e vai ter luz ao longo do dia, avançando aí até as 8 horas da noite, 8h30. Então, esse é um aspecto. Agora, do ponto de vista energético, qual é a situação que se coloca, né? Inicialmente, a gente tem que olhar o que a gente tem, o que o sistema elétrico brasileiro tem disponível, né, para atender a demanda de energia elétrica. Quem cuida disso é o Operador Nacional do Sistema. É o corpo técnico mais qualificado que o Brasil tem, e eu coloco até a nível mundial, porque eles são responsáveis diretamente por operar a cada segundo mais de 200 centrais hidrelétricas, 15% de energia solar que o Brasil tem, 15% de energia eólica, usinas nucleares, usinas de biomassa que vem lá da queima do bagaço da cama, e, além do mais de 150 mil quilômetros de linha de transmissão. Isso tudo está na mão deles. É o que a gente chama de oferta, né? Ele está lá, eles ficam com sistemas computacionais muito complexos, correndo atrás para atender a demanda, porque quem determina a produção é a demanda. Quando uma fábrica aciona lá as suas máquinas, ela gera uma demanda de energia, o ONS na outra ponta, ele tem que já estar com a previsão para atender essa demanda ali naquela hora. Então é um trabalho de uma complexidade e de uma atenção e até mesmo de um estresse muito grande. Então esse aqui é o enquadramento assim, de como é que é operacionalizado o equilíbrio dinâmico, instantâneo, entre a demanda, que é a variável que determina, e a oferta, que vamos chamar assim, que corre atrás. Esse é o cenário. Qual é a questão que agora o Brasil está passando nesse momento, normalmente no período seco? Qual é a questão? No período seco, normalmente não chove. Agora, esse ano está chovendo bem abaixo da média histórica. Como as hidrelétricas representam hoje 48% dos 220 mil megawatts de capacidade instalada, é uma medida que diz qual é a capacidade que todo esse parque gerador de energia elétrica tem para produzir energia elétrica. Quase que metade é de usinas hidrelétricas. E como não está chovendo bem abaixo da média histórica, né, o ONS se preocupa com o nível dos reservatórios. Porque a água armazenada nos reservatórios, que nós chamamos de energia armazenada, ela é como uma bateria viva ali, entende? Como essa está sendo carregada porque não está chovendo, o ONS fica muito preocupado de economizar ao máximo essa bateria, porque o período seco só termina lá em meados de outubro para novembro.
Então, ele tem que já trabalhar com uma previsão se a partir de final de outubro, novembro, vai chover. Então, isso é uma previsão, e a gente sabe que previsão de tempo é muito mais imprevisão do que previsão que normalmente dá errado. Então, como tem esse risco de o ONS ter que atentar seriamente para o nível dos reservatórios, né, há essa opção, né, de você criar o horário de verão. Né? O que o horário de verão propõe? É como se ele pegasse, assim, é um termo técnico, a curva de demanda de energia elétrica, que ao longo do dia ela é muito precisa, de madrugada quase não tem demanda, no começo da manhã ela sobe essa demanda, na hora do almoço ela diminui, e a partir do horário do almoço, independente também do grau de calor, essa demanda vai subindo até chegar às 18, 19 horas, quando você tem o pico de demanda. Tá? Como hoje 20% da capacidade instalada, né, de geração de energia elétrica é de energia solar, a micro e mini GD, que são grandes plantas, e a geração distribuída, que é o que as famílias estão colocando nos seus telhados, é energia solar, e o sol tem uma previsão muito clara, né, porque o sol amanheceu, tem sol, anoiteceu, não tem sol. Então, a ideia hoje do horário de verão, diferentemente dos anos passados, é que, como você tem cidade instalada, se você cria o horário de verão, é como se você pegasse a demanda de energia elétrica e antecipasse ela em 1 hora. Você traz ela mais para o dia, tem mais sol, tem mais energia solar, você usa mais energia solar e diminui o uso da energia que está nos reservatórios. Mário. Professor, bom dia. Uma percepção de quem está aqui no Rio de Janeiro, com um inverno com cara de verão, a primavera ainda está para chegar, e os últimos dias é algo pessoal, mas também vejo com a participação dos ouvintes aqui, colegas de trabalho, questão de ligar o ar-condicionado nessa época do ano, que não é muito comum, e principalmente durante o dia, que é mais quente, à noite dá uma refrescada. Essa questão da hora de verão, uma para frente, uma para trás, talvez não seja muito significativa com relação à economia, mas com relação ao ar-condicionado, bandeira vermelha, o ar-condicionado realmente é o que pega mais na conta de luz nesse cenário de calor dessa situação que a gente está abordando? Não, você colocou muito bem, e eu como carioca, igual a você, é uma tragédia. A gente está no inverno hoje com 35 graus aí de previsão, né? Eu até já recomendo aqui uma metodologia de eficiência energética que eu li até num conto do Ítalo Calvino, por curiosidade assim, né, falando de calor em Roma. Ele fala, não, o que as famílias fazem em Roma, lá no calor? De noite deixa a janela aberta. E quando começa a esquentar, fecha a janela, ou seja, você traz a temperatura mais amena de noite para dentro de casa, e quando começa o verão você fecha, quando começa o dia você fecha, e talvez tenha que ligar o ar-condicionado. Mas é isso mesmo, viu? O ar-condicionado hoje, ele tem um impacto muito grande sobre a demanda de energia elétrica, né? E, obviamente, quanto mais calor, mais ar-condicionado, quanto mais ar-condicionado, mais consumo de energia elétrica. Enquanto não tem tudo bem, mas como agora o ONS quer economizar água dos reservatórios, ele também tem uma outra opção muito importante, que são as usinas termoelétricas. Então, ele pode economizar a água dos reservatórios fazendo esse movimento do horário de verão, tá? E também pode, e está usando, as usinas termoelétricas que o Brasil tem, que o total delas dá cerca de 10% de tudo que o Brasil produz, tem capacidade para produzir de energia elétrica. Qual é a diferença? O sol é de graça. A água é
de graça. O gás e o carvão e o óleo não são de graça. Ele é muito mais caro. Imagina, água do céu, né? Gás ali do poço, é muito mais caro, né? E elas consomem intensamente, né? Então, como ela gera um custo extra, que em economia a gente chama de um custo marginal, um custo a mais, né? O governo tem que acionar a bandeira tarifária. Então, lá no final de agosto, ele viu que iria, o ONS, nos seus estudos de previsão, identificou a necessidade de gerar mais usinas termoelétricas. Ele tem um cálculo de quanto é que isso custa, informou formalmente em reuniões semanais que eles fazem ao Ministério de Minas e Energia. O Ministério de Minas e Energia indica para a ANEEL a necessidade de subir a bandeira. A bandeira, o que é? É uma receita, é um custo a mais para os consumidores para que o sistema possa pagar essa usina termoelétrica. Se o calor persistir, se o nível de chuvas continuar abaixo da média histórica, possivelmente no final desse mês, em setembro, né, nós teremos que subir a bandeira. Sobe mais 1 grau. Atualmente ela está em cerca de R$ 4,00 por 100 quilowatts. Você pode até ver quanto é que você vai pagar a mais no seu consumo de energia elétrica, olhando lá a tarifa da Light, que a gente vê em São Paulo, na Enel. E no final desse mês, possivelmente, se continuar esse cenário de seca, ela vai passar para R$ 7,00 por 100 quilowatts. Não é muito, mas é alguma coisa. Não chega nem a 10% do aumento da conta, mas é um sinal assim, de incerteza que fruto desse cenário de aquecimento global e de queda do nível médio das chuvas que o ONS está enfrentando. Professor, então para a gente terminar, só para trazer informação, né, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, como o senhor falou, é quem comanda toda essa operação. Tem uma demanda agora do Ministério de Minas e Energia, que é em até 30 dias apresentar esse plano aí para o fornecimento de energia entre 2024 e 2026. É engraçado que é um plano só para agora, né, para essa gestão, mas isso que o senhor falou foi muito importante. Eu queria que ficasse mais claro. Então, o horário de verão hoje ele tem uma diferença para o horário de verão do passado, por causa dessa questão do aumento da geração de energia solar. Então, na sua visão, para resumir, seria algo bom, em que pese aqui quem vai acordar mais cedo, quem vai dormir com a luz do sol, quem gosta, quem não gosta, hoje, economicamente falando, energeticamente falando, é bom que se volte o horário de verão para o país ou não? Não, primeiro, isso que você fez referência, que é muito importante, desses planos há 2 anos, 4, 6 anos e tal, assim, isso já é previsto, tá? O ONS é um operador nacional do sistema, ele é independente, ele opera, olha só que coisa importante para o país, é o maior sistema. Agora picotou bastante aqui, a gente já... de alta tensão. Eu estou ouvindo bem vocês. Não... Desculpe, mas eu estou paradinho onde eu estou aqui. Não, coisas da internet mesmo, professor. Fala aí de novo para ver se a gente conseguiu. Tá. Assim, uma informação muito importante. O que o Operador Nacional do Sistema tem sob sua responsabilidade é o maior sistema de rede de transmissão e de usinas geradoras de energia elétrica do mundo. Do mundo. Só para você ter uma ideia. Não tem nenhum país que tem um sistema denominado Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica no mundo equivalente ao Brasil. Só para você ter uma ideia, se você pegar a rede de transmissão do Brasil e botar ela em cima da Europa, ela vai dirigir e chegar quase perto a Moscou.
uma responsabilidade imensa. E como mais de 85% das nossas plantas geradoras de energia elétrica são de fontes renováveis, são intermitentes, que são sazonais, chove, não chove, venta, não venta, né? Tem bagaço de cana, não tem. Você tem que trabalhar sempre com previsão de cenários. Então, isso, o ONS faz isso semanal, mensal, quadrimestral, anual, quinquenal. Só para você ter uma ideia, né, do grau. Então, não tem nada a ver com o governo. Ele faz os estudos técnicos, apresenta para o governo, para o Ministério, para a ANEEL, eventualmente para a EPE. Olha, a situação a gente tem que tomar essa decisão. Tem um comitê de monitoramento do setor elétrico que se reúne continuamente e se toma as decisões. Então, não é nada de política, nada, é coisa técnica, sempre ciente de que se der um apagão, vai ter um impacto muito grande na política, né? Haja visto o apagão lá de 2001, como é que ele alterou o resultado das eleições lá de 2002 para 2003. Bom, então esse é um ponto. E aí você percebeu isso claramente, muito perspicaz da sua parte, é que realmente, como hoje você tem 20% da capacidade geradora de energia solar, isso alterou, quer dizer, antes, em 2001, o ONS tinha feito um estudo que não havia relevância de você fazer o horário de verão, e hoje há. Eu até mudei essa opinião de ontem para hoje, sei lá, com o pessoal. Professor, desculpa, estava dando para ouvir, mas agora ficou bem ruim, e eu preciso... eu pedi aqui para nossa produção telefonar para o professor, porque essa é a parte importante, a gente precisa saber da opinião sobre o horário de verão. Eu vou pedir, professor, para fazerem contato aqui por telefone, para a gente pegar esse finalzinho aí da sua fala, que é muito importante, mas você viu, né, Mário, como mudou a visão sobre o impacto do horário de verão, né? Justamente por causa dessa questão da produção de energia solar aqui no país, né? Os ouvintes estavam falando aqui sobre esse assunto, e mais uma vez, né, muitas vezes as opiniões vão para questões muito pessoais, mas, cara, quando você ouve o professor falar da complexidade que o sistema elétrico brasileiro, enfim, de distribuição de energia, o trabalho que faz o Operador Nacional do Sistema, é algo que vai muito além, né, do querer acordar mais cedo, mais tarde, aqui no país. A gente está refazendo contato com o professor por telefone e vai pegar esse final da fala dele sobre se seria nesse momento bom ou não aí pro país ter o horário de verão de volta, né? Que é aquele momento. O Operador Nacional do Sistema é um órgão independente, no final das contas é o estudo do ONS que vai basilar o governo. Professor, mil perdões, viu, por ter que refazer esse contato dessa forma, mas acho que é muito importante pegar esse final da sua fala sobre a sua opinião, que mudou de ontem para hoje, se eu estava falando. Assim, quer dizer, para você ver, né, e eu até fiquei um pouco chateado porque eu tinha uma visão, assim, dei até entrevistas aí e tal, e estou refazendo agora, aproveitando essa oportunidade aí com vocês aí, com o Ivan e com você, Mário, de poder alterar isso. Até eu conversei ontem com especialistas do setor, me ligaram e tal, e a gente realmente, em 2001, praticamente a energia solar no Brasil não representava praticamente nada. Hoje, como ela representa 20% da capacidade de geração de energia elétrica e ela só gera durante o dia, você, ao puxar o horário de verão, o que você faz? É como se você fala assim, não, eu vou pegar aquilo que a gente chama curva de demanda e vou deixar ela mais exposta ao sol. Entende? E a curva de demanda, o que é? A demanda de energia elétrica. Eu falo, eu chego em casa, eu ligo o ar-condicionado. No que eu ligo o ar-condicionado, sobe a demanda. Ao ligar, eu vou ter energia solar para cobrir isso e, por outro lado, eu também tenho as usinas termoelétricas. Entende? E aí, com isso, esse somatório, o que faz? Eu reduzo o uso da água dos reservatórios
que é a bateria, que hoje ela vale ouro, entende? Porque possivelmente em outubro a gente vai continuar com um nível de chuvas abaixo da média histórica. Essa média histórica é calculada em relação aos últimos 10 anos. Você vê que a cada ano, a cada mês, a cada semana, a cada dia, o que choveu. E a chuva, o INS consegue calcular o que isso representa de a possibilidade de gerar energia elétrica. Então, se está chovendo menos, a capacidade de você gerar energia elétrica pela hidrelétrica é menor. Então, sobra pouca água para ficar nos reservatórios. Aí eu uso termoelétricas, que já estão sendo acionadas e impacta a bandeira tarifária, e eu uso energia solar, e aí o horário de verão faz sentido nesse novo perfil da matriz elétrica brasileira. É isso. Bom, mas como o senhor falou, né, no fundo também há um quê de decisões políticas aí envolvendo o que vai acontecer. Bom, vamos esperar, né? O governo encomendou aí de novo os estudos, deu aval, a gente fica na expectativa e contamos sempre com o senhor aqui, viu, para tentar, mesmo que mudando de ideia, faz bem também, né, professor, às vezes, mudar os nossos conceitos aí para a gente ir atualizando e, claro, repercutindo o que for tomado de decisão aí a nível federal. A gente conversou com o professor Nivaldi de Castro, professor do Instituto de Economia da UFRJ, e ele que coordena o grupo de estudos aí do setor elétrico, falou um pouquinho pra gente aqui sobre a situação, né, energética do país e sobre o horário de verão. Professor, muito obrigado, viu, por atender a gente. Obrigado, um bom dia e vamos torcer para chover, particularmente aqui no Rio de Janeiro, com o Rock in Rio a todo vapor. Acima de tudo que chova. Muito obrigado, professor, bom fim de semana. Um abraço, tchau para você. Um abraço. É isso, Mário Dias Ferreira.